Você que trouxe a palavra de Deus, abra em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, do versículo 5 em diante. Mateus capítulo 10, do versículo 5 em diante. Título da mensagem. Preste bem atenção no título da mensagem. Enxergue o micro através do macro. Vou repetir. Enxergue o micro através do macro. Amém? Para quem não sabe, o micro é o pequeno. É aquilo que a gente não consegue, nem, às vezes, nem enxergar a olho nu, né? Então, micro. É dali que vem a palavra do microscópio. É para enxergar coisas minúsculas. O macro é o grande. É o gigante. Então, o tema da mensagem é: enxergue o micro através do macro. Bem? Vamos lá então. Mateus capítulo 10, versículos 5 em diante diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes a seguinte instrução: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa e daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que melhor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouquinho eu vou através da mensagem chegar no título que eu dei para essa noite. Mas antes eu acho que é importante a gente fazer algumas observações. Amém? A primeira delas é que esse texto ele cabe muito bem nos dias de hoje, para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso ministério e para o tipo de trabalho que nós fazemos aqui, o nosso estilo de ser igreja. Essa mensagem ela se encaixa muito bem no estilo de trabalho que nós fazemos. Nessa mensagem aqui, o que nós observamos? Observamos que Jesus ele comissionou pessoas a ir pregar o Evangelho. Jesus comissionou, Jesus chamou, Jesus escolheu pessoas. Você pode ver que não é todo mundo. A Bíblia mesmo diz: muitos chamados, mas poucos escolhidos. Não é todo mundo. A igreja pode estar lotada, a igreja pode estar cheia, com muitas pessoas, e mesmo assim o grupo daqueles que vão pregar o Evangelho pode ser um grupo pequeno, porque não é todo mundo. Mas o que nós enxergamos na passagem é que Jesus ele chamou, Jesus comissionou, ardeu no coração daquelas pessoas o desejo de levar a palavra. Você sabe que não é todo mundo que tem no coração o desejo
de compartilhar a palavra. Não é todo mundo que arde no coração o desejo de ir até a casa de alguém para falar de Jesus, para orar por essa pessoa, para falar do amor de Deus. Não é todo mundo, é um grupo pequeno. É um grupo pequeno, é um grupo seleto. É o grupo daqueles que ardem no coração. Então, aqueles que ardem no coração sabem que não estão fazendo por uma questão humana, estão fazendo por um chamado de Deus, porque foi Deus que chamou, foi Deus que comissionou. Nós também nesse texto, viu que nós encontramos a total direção de Deus nesse tipo de trabalho. Aqui no texto fala a respeito dos 12 apóstolos. Jesus chamou, comissionou e deu a eles uma direção da onde eles deveriam ir, aonde eles deveriam evitar de não ir na casa, na cidade, uma cidade, era para eles evitar. Inclusive Deus ele disse assim, ó, de preferência, quer dizer, não é uma coisa exclusiva, mas havia uma preferência da parte de Deus para um grupo de pessoas. Então, esse mesmo grupo de pessoas não é o mesmo que nós hoje somos comissionados. Mas o que nós enxergamos nesse texto? Que Deus, Ele dá a instrução, Deus dá a orientação. É Ele o dono da seara, não somos nós. Essa sensibilidade é importante, porque a gente como ser humano tem uma tendência de querer fazer do nosso jeito, do jeito que eu mais me agrado. Uma vez, uma pessoa conversou comigo e disse assim: pastor, eu gosto de trabalhar na igreja. Eu gosto de trabalhar na igreja. Eu me sinto bem trabalhando na igreja. Mas para mim não dá, porque para trabalhar na igreja tem que ir na célula. E eu não gosto de célula. Eu não quero trabalhar na célula. E eu disse para ele assim: é um direito teu, irmão. É um direito teu. É um direito teu. Você gosta. E você está propondo para Deus que você quer fazer o que você gosta. Você não quer fazer o que Deus quer que você faça. Então quem dá a direção é Deus. Às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. Por quê? Porque nós somos comissionados, nós somos chamados por Deus. Chamados por Deus. Para levar o Evangelho, para orar pelas pessoas, para ministrar na vida delas. E quem dá a direção é Deus que vai dar a direção, é Deus que vai dar a orientação, assim como Ele deu para os seus apóstolos. Amém? Agora também nesse texto, o que nós encontramos? Encontramos uma alerta da parte de Jesus com relação a ter êxito, ou em alguns momentos não ter êxito, na hora de propagar o Evangelho. Você já imaginou se Deus chegasse e dissesse assim: olha, não entrem nessa cidade, porque aqui eles não vão ouvir vocês. Nós até gostaríamos de que fosse assim, né? Que Deus dissesse assim: ó, não vão fazer trabalho na casa daquela família lá, porque eles não vão se converter. Deus não sabe o amanhã? Deus sabe o amanhã. Então para nós não seria melhor se Deus dissesse assim: ó, nessa casa não faz, porque aqui eles não vão se converter. Nessa faz, porque eles vão se converter. Para nós seria melhor. Porém, se Deus assim o fizesse, Ele limitaria as oportunidades. E Deus não limita a oportunidade, Ele dá uma oportunidade igual para todo mundo. Para todo mundo. Então Deus, Ele nos alertou com relação à negativa das pessoas. E esse é um dos pontos que realmente nós temos dificuldade de lidar. É com a rejeição das pessoas. É quando nós, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, com todo empenho, vamos lá, porque nós entendemos que é um chamado de Deus, que Deus nos chamou para nós irmos lá na casa. Você pode ver que Jesus comissionou os 12 aqui e disse para eles: vocês vão entrar nas casas, vocês vão se hospedar na casa de pessoas. Deus não disse para eles assim: ó, entrem dentro do templo e fiquem pregando. Quem entrar no templo e ouvir a palavra se converter, amém. Jesus não disse assim: ó, vão pela sinagoga. Não, Ele disse: vocês entram na cidade e entrem na casa das pessoas. Que é o que nós fazemos, seja através da célula, através do culto simultâneo, através do projeto Obed-Edom, através da campanha do Bom Samaritano, através da Casa de Salvação, através do Lar de Paz.
É isso que nós fazemos, nós vamos até a casa das pessoas, sempre que possível, sempre que uma porta é aberta, a gente vai na casa das pessoas com qual propósito? Pregar o Evangelho, anunciar o Reino de Deus, abençoar a família, curar os enfermos, libertar os cativos, ministrar na vida deles a bênção. E nós criamos sempre uma expectativa de resultado. De resultado. Mas Jesus alertou e disse assim: vai ter lugar que não vai ter resultado. Vai ter lugar que vocês não vão ser recebidos. Então ele alertou da seguinte maneira: quando vocês entrarem numa casa, se aquela casa for digna de paz, vocês devem saudar a casa, saudar a família com a paz que tem em vocês. Se a família for digna de paz, a paz de vocês repousará naquela família. Mas se não for digna de paz, voltará para vocês. Eu entendo que esse voltar para mim é, de uma certa forma, uma recompensa pelo meu trabalho. Porque quando a paz entra na casa, na vida de alguém, essa pessoa se converte, a minha recompensa é um galardão. Mas quando a família não é digna, e quando a família não recebe a paz que de mim foi oferecida, a minha recompensa é que aquela paz retornará para mim. Quer dizer, eu creio assim que uma bênção retornará para a minha vida, porque eu fiz a minha parte. Eu fiz o meu trabalho. Agora veja bem, preste minha atenção. Nós, como seres humanos, nós queremos e às vezes até precisamos enxergar o resultado. E é nesse quesito que às vezes nós nos frustramos. Pastor, fizemos um trabalho naquela casa lá, aquela família, fomos lá, conversamos, eles aceitaram, fizemos um lar de salvação, fizemos um lar de paz, fizemos um obedidão, fizemos um culto simultâneo, fizemos uma cela, mas quando terminou eles não quiseram vir na igreja, não quiseram frequentar a nossa cela, não aceitaram Jesus, ou se aceitaram Jesus foi apenas de emoção, não deram continuidade. Pastor, não tive êxito. Nossa célula fez 3, fez 4, fez 5, obedidão, fez 10 cultos simultâneos, mas não tivemos êxito. Por que que nós achamos que não tivemos êxito? Porque nós olhamos no macro, e o macro se torna uma barreira na nossa vida, porque nós enxergamos só o macro. Por isso que o título da mensagem de hoje é: enxergue o micro através do macro. Olhe para o macro, mas não ofusque a tua visão. Enxergue o micro. Amém? Amém. Eu já vou explicar melhor. Deixa eu contar uma historinha para vocês, uma lenda. Havia um escritor que estava prestes a iniciar um novo livro. Então ele resolveu viajar para o litoral, para ficar à beira-mar, para poder se inspirar, né, com aquela maresia, com aquele vento do mar, ele poder se inspirar e escrever o seu novo livro. Então ele foi para o litoral e todos os dias, um pouquinho antes do dia clarear, ele ia para a beira da praia, colocava a sua cadeira de praia e ficava ali sentado, olhando para as ondas, apreciando a brisa do mar, esperando uma inspiração chegar. Um desses dias, ele presenciou um fenômeno naquela praia. Uma mudança de temperatura, uma mudança naquele ambiente, fez com que a maré jogasse na praia milhares de estrelas do mar. Milhares. Aquela praia longínqua de muitos quilômetros estava forrada de estrelas do mar. E aquilo lhe chamou a atenção e ele começou a andar à beira da água, observando a quantidade de estrelas do mar que estavam já na areia, jogadas pelas ondas. Na sua maioria ainda estavam vivas. Mas ele sabia que a partir do momento que o sol começasse a brilhar com mais intensidade naquela areia branca daquela praia,
aquelas estrelas do mar teriam poucos minutos de vida. Então ele ficou olhando, imaginando as milhares de milhões de estrelas do mar que morreriam naquele dia, naquela praia. De repente, ele enxerga ao longe um menino, um jovem, suado, já um pouco cansado, que vinha andando à beira da praia e pegava algumas estrelas do mar e jogava dentro da água. E ele ficou notando, observando, que esse menino continuava com esse gesto, caminhando na beira da praia e tentando ao máximo jogar o máximo possível de estrelas do mar para dentro do mar. E ele esperou até o momento que o menino se aproximou de onde ele estava e lhe indagou dizendo assim: moço, o que você está fazendo? Ele disse: estou salvando as estrelas do mar. Porque se elas ficarem aqui na praia, mesmo conversando com ele, não parava de jogar as estrelas para dentro da água. Porque se elas ficarem aqui na praia, nessa areia, a hora que o sol se esquentar, elas vão morrer. Então eu preciso jogá-las para dentro da água. E aquele escritor olhou e disse assim: moço, pare o que você está fazendo, pare. Para qualquer lado que você olhar dessa praia, você perde a vista dela. Mas até onde a tua vista pode enxergar, você vai ver que em toda a praia existe estrelas do mar nessa praia para morrer. O que você está tentando fazer não vai fazer nenhuma diferença. Você jogar algumas estrelas do mar para dentro da água não vai fazer nenhuma diferença. É muito pouco pela quantidade de estrelas que estão aqui. E o menino arremessa mais uma estrela do mar em direção ao mar. E sem olhar para aquele escritor, responde da seguinte maneira: para essa aqui fez a diferença. Sabe o que é isso? Enxergar o micro através do macro. Nós muitas vezes enxergamos o macro. A gente quer ir fazer um trabalho na casa de alguém e a gente quer ver o resultado. Mas a gente, quando olha só no macro, deixa de enxergar o micro. E o micro pode ser uma pessoa que foi curada, uma pessoa que foi transformada, uma pessoa que foi poupada da morte, ou uma pessoa que recebeu a palavra como uma pequena sementezinha no coração, que um dia vai germinar. Era isso que Jesus estava dizendo. Era isso que Jesus estava dizendo. Que nós não nos decepcionasse se por algum momento não víssemos o resultado. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos pelo reino, irmãos, vai dar resultado. Vai dar resultado. Pode ser que no primeiro momento não seja visível. Pode ser que no primeiro momento você olhe para a esquerda e para a direita e você veja muitas estrelas do mar morrendo na praia. Mas aquela que se jogou para dentro da água, talvez você não enxergue mais ela, mas fez a diferença na vida dela. Nós olhamos para a sociedade hoje, olhamos para a nossa cidade. Eu estou aqui já caminhando para 15 anos, e a gente olha para essa cidade e fica pensando assim: poxa, já poderia ser diferente. A quantidade de igrejas, de cristãos que estão aqui orando pela cidade, pregando o evangelho, a cidade já poderia ser diferente. Ainda tem muita violência, ainda tem muito suicídio, ainda tem muita gente indo para as drogas, muita gente indo para o alcoolismo. A gente vê nos domingos à noite muitos jovens, as margens aqui da 030, bebendo, fumando, se prostituindo. E se em algum momento a gente olha e diz assim: mas nós não estamos fazendo a diferença. Talvez no macro não. Mas você que está aqui talvez é uma daquelas pessoas que poderia estar ali às margens da 030, bebendo, fumando e se prostituindo. Você é o micro. Então, para você, fez a diferença. Fez a diferença. Para aquela mãe
Para aquela mãe que não consegue dormir enquanto o filho ou a filha não chega em casa. Hoje ter a filha ou o filho dentro da igreja, para aquela mãe, já fez a diferença. Já fez a diferença. Essa mãe é uma estrela do mar. Para ela fez a diferença. Quando nós conseguimos olhar através do macro, enxergar o micro, a gente se motiva. A gente se motiva. Outro dia ainda, a Luana perguntou para mim: pastor, nós não vamos entregar o folheto da campanha, não vamos fazer um mutirão para entregar o folheto nas casas? Eu falei: não, Luana, não vamos fazer, porque isso aqui a gente já experimentou fazer e não dá resultado. E depois eu fui para casa e fui pensar. Quando a gente diz que não dá resultado, é porque a gente olha para o macro. Eu esqueci que a minha conversão passou por um folhetinho desse. Eu já contei aqui. Eu aceitei Jesus, eu fui evangelizado pela minha esposa e pela família dela, principalmente pelo pai dela. Eu fui evangelizado mais por ela e pelo pai dela. Foram os dois responsáveis. Se dependesse dos outros, eu acho que eu não me converti. Mas é verdade, não é verdade? É verdade. Pela oração dela e pelas palavras sábias do meu sogro. Mas eu aceitei Jesus de verdade mesmo, assim, tocou meu coração demais, assim, acabou com a minha resistência, foi o testemunho do Marcos Nascimento. E o Marcos Nascimento, aquele cantor, ele foi ganho por um folhetinho. Alguém pegou um folhetinho para ele, ele dobrou, guardou no bolso, e lá dentro do avião, naquele tempo que tinha ainda a área de fumantes no avião, ele foi para a área de fumantes, enfiou a mão no bolso para pegar um cigarro ou isqueiro, não sei, e achou o folhetinho. E eu não sei que versículo, não me lembro de versículo, mas tinha um versículo ali. E aquele versículo tocou o coração dele. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus tem poder. E o Marcos Nascimento se converteu. Se converteu, se tornou um homem de Deus, começou a cantar pelo Brasil afora, foi lá para a cidade de Joinville, fez uma apresentação lá na rua, e eu fui lá assistir, meu coração já estava semente, já estava ali, eu era uma estrela do mar. E naquele dia ele pregou com uma multidão e pediu quem queria aceitar Jesus, eu aceitei Jesus. Eu era uma estrela do mar, porque eu já vi o Marcos outra vez, mas ele não faz nem ideia que eu existo. Não faz nem ideia que eu existo. Amém? Mas eu já ganhei muitas almas para Jesus e continua sendo fruto do Marcos Nascimento. Está lá na coroa dele, muitas pedrinhas. Ele vai chegar lá no céu e vai ver a coroa e vai dizer: ó, essas pedras aqui foram ganhas por alguém que através do teu testemunho ela foi ganha. Isso é um micro. A gente olha para o macro, mas o micro é importante. Essa atitude nossa. Então, irmãos, às vezes, né? Aí eu fui para casa, aí eu pensei e falei assim: não, mas o folheto faz diferença. A gente não enxerga, mas faz. E nós temos um versículo aqui no nosso folheto, João 16:33. Tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci. A palavra de Deus por si própria tem poder para fazer o milagre. O que nós temos que fazer, irmãos? Tentar ao máximo jogar algumas estrelas de volta para dentro da água. Pode ser pouco, pode ser muito pouco. Aquele trabalho que você faz lá na célula, talvez em algum momento você fique até chateado. Poxa vida, pastor, a gente faz com tanto amor e carinho. A gente prepara um lanche gostoso. A gente olha, até ver algumas pessoas testemunhando que alguma coisa mudou na vida delas. Mas depois elas parece que não dão valor para o que nós estamos fazendo. Pode ser que eles não dão valor, mas Deus dá valor. Deus dá valor. E o que você está fazendo e aquilo que ainda você vai fazer é importante. É importante para salvar muitas vidas para o Senhor Jesus. Amém? Você já imaginou um dia você
Você liga lá a televisão, ou você acessa a internet, lá uma rede social, e aparece lá alguém contando testemunho. Uma pessoa que está ganhando milhares e milhares de almas para Jesus. E aquela pessoa vai contar um testemunho e vai dizer assim: gente, sabe como é que começou minha conversão? Foi lá na cidade de Santo Antônio da Patrulha, no ano de 2022. Teve umas 2 ou 3 pessoas que foram na casa de um parente meu e fizeram lá um trabalho. Nem lembro como se chamava o nome. Culto simultâneo, lugar de salvação, casa de paz. Não me lembro o nome. E eu estava lá, nem participei, estava lá no quarto, porque eu não queria nem contato com aqueles crentes. Mas entre aquelas pessoas que estavam ali, tinha alguém que tinha uma oração tão poderosa. E quando aquela pessoa fez aquela oração dentro daquela casa, uma oração simples e bem curta, parece que uma coisa entrou dentro do meu coração e ficou durante anos trabalhando a minha vida. E foi assim que eu recebi Jesus na minha vida como Salvador. Depois me tornei um pregador e hoje ganho muitas almas para Jesus, porque um dia alguém me jogou de volta para a água, porque senão eu teria morrido aí. E você estará assistindo dizendo assim: fui eu estava lá, eu lembro desse camarada. Ele nem vai saber. Já imaginou quanto o Senhor vai se agradar disso? Ou talvez você nem enxergue. Talvez eu e você nem tenhamos a oportunidade de enxergar. Mas tu já imaginou? Que nós vamos entrar junto no céu. Nós vamos entrar junto. Chegar na porta e ele vai entrar junto. Você vai chegar na porta para entrar e o anjo vai dizer assim, ó: se alguém trouxe a chave do carro, deixa aqui fora que é proibido entrar com chave de carro. Se alguém trouxe o celular, por favor, tem uma caixinha, deixa aí. Só tem uma coisa que você vai poder levar: as almas que você ganhou. Você vai dizer assim: esqueci de avisar eles. E Jesus vai dizer assim: não, pode ficar tranquilo, eles estão chegando atrás de você. E você olhar para trás e ver uma multidão de pessoas entrando junto com você. A glória de Deus. Aí você vai lembrar e vai dizer assim, vai olhar para um, vai dizer: ah, culto simultâneo, ah, foi na cega, ah, aquele folhetim que eu entreguei, ah, lugar de paz. Foi você, me lembro, você riu, zombou de mim naquele dia. Mas você está aqui. Por quê? Porque foi uma estrela que foi tirada da areia, que estava prestes a ser consumida pelo sol escaldante, que foi jogada dentro da água. E ela foi salva, foi alcançada pelo Senhor. Amém? Deus quer contar sempre com você. Não se frustre se em algum momento a gente não está enxergando o resultado. O trabalho está sendo feito. Deus está vendo isso e vai nos recompensar. Amém? Fique em pé para nós orarmos nesta noite em nome de Jesus. Vamos fazer um momento de busca, de clamor a Deus.